É de qual livro, senhor? É o livro novo, tá? É o livro novo, é o LIP 6. É que você não tá compartilhando tela. Sim, Aí a gente não tá vendo. é porque eu só. Agora sim. Agora vocês. É isso aqui, ó. Deixa eu São ver. esses exercícios. Ó, é página 14, exercício 1 do volume 6. Tá bom? Eu vou começar a corrigir agora com vocês, tá bom? Vocês chegaram a fazer esses exercícios? Bom, eu vou começar agora então, gente. Vamos lá? Todos estão com os exercícios nas mãos? Em mãos? Podemos? Deixa eu só pegar aqui o meu repertório de figuras, que aí pode ajudar a responder os exercícios, né? Essas figuras aqui tá toda improvisada, já pode ajudar a responder os exercícios, né? Então vamos lá, gente. Tudo que foi dado, de tudo que foi dado na geometria plana, se aplica na espacial. Só que a gente tem que começar a enxergar as coisas, né? Porque a grande dificuldade da geometria espacial, qual é? Estou ouvindo aí um som, tá dando interferência. Ô pessoal, a geometria espacial, a grande dificuldade dela é você visualizar as coisas da geometria espacial no plano. Então nós temos que enxergar as coisas em perspectiva, tá certo? Então vamos lá, gente. O primeiro exercício, ele fala para você assinalar como verdadeiro ou falso. Assinale verdadeiro ou falso para cada afirmação. Justifique aquelas que forem falsas. Como é que você justifica uma afirmação falsa? É só você dar um contra-exemplo, tá bom? Item A. Duas retas paralelas não têm ponto em comum. Bom, aqui é o livro do professor, né? Por que ele é verdadeiro? Porque duas retas paralelas, até onde a gente sabe, né? São retas que não se cruzam, né? Então, se você pensar aqui em duas retas paralelas, tem uma reta R e uma reta S. Vamos chamar essa reta de R e essa reta aqui vamos chamar de S. Então, na geometria que a gente conhece como geometria euclidiana, duas retas paralelas não se cruzam. Então, claramente, essa questão ela é verdadeira. Beleza? Item B. Duas retas que não têm ponto em comum são paralelas. Essa afirmação do item B ela seria verdadeira se nós estivéssemos trabalhando com a geometria plana. Só que veja bem, quando você sai da geometria plana, qual é a posição relativa entre duas retas? As retas podem ser reversas também, né? Tá certo? Então presta atenção, gente, porque aqui você pode ter uma situação em que as retas elas sejam reversas. E aí vai mudar toda a nossa conclusão. Cadê minha figura aqui? Ah, tá aqui, ó. Olha só, gente. Você pega, por exemplo, esse cubo, certo? Você tem aqui duas retas, né? Você tem aqui duas retas que não se cruzam. Mas nem por isso essas retas são paralelas. Correto? Quando você pega duas retas no plano que não se cruzam, tudo bem, elas são paralelas. Mas quando você sai do plano e vai para o espaço, para a terceira dimensão, então existem basicamente duas formas de você ter retas que não se cruzam. Ou elas são paralelas mesmo, né? Ou elas são reversas. O que são retas reversas? São retas que não se cruzam. Ok? Esse é o conceito de retas reversas. Então, o item B é falso. Então, como é que você vai justificar?
as retas podem ser reversas. Tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão, hein? Levanta a mão, tá ok? Vamos agora para o terceiro item. O terceiro item, ele fala sobre duas retas paralelas a uma terceira são paralelas entre si. Isso é mais ou menos óbvio, né? Se você tem duas retas paralelas a uma terceira reta, vamos pegar a terceira reta aqui, ó, vamos chamar essa reta aqui de reta T. Certo? Então, quando duas retas são paralelas a uma terceira, então todas elas são paralelas entre si. Inclusive aqui vale a propriedade da transitividade. Se R é paralelo a S e S é paralelo a T, então R é paralelo a T também. Todo mundo é paralelo entre si. Então aqui em linguagem, né, de retas, R é paralelo a S, que por sua vez é paralelo a T. Então todas elas são paralelas entre si. Correto? É o que o exercício está me falando. Então, todas elas são paralelas entre si. Ok? Vamos agora para o quarto exercício, quarto item. Duas retas concorrentes a uma terceira são paralelas entre si. Gente, aqui tem que enxergar um pouco a geometria espacial. Vamos lá. Vamos colocar aqui, né? Assim, só para a gente visualizar melhor, né? Ó. Duas retas concorrentes com uma terceira são paralelas entre si. Vamos tentar enxergar o que ele está falando aqui, ó. Duas retas concorrentes com uma terceira. Cadê você? Cadê a seleção aqui? Ah, tá aqui. Então, se você pega duas retas concorrentes com uma terceira, então vamos lá. Uma, duas. Então você tem aqui duas retas. Elas são concorrentes com uma terceira reta. É isso, né? Então eu tenho uma reta R. Vou colocar aqui, né? Uma reta R. Uma reta S. E uma reta T. Ok? Eles estão falando que se duas retas são concorrentes com uma terceira, então elas são paralelas. É verdade isso? Se duas retas são concorrentes com uma terceira, elas são paralelas entre si? Essas duas retas aqui podem ser paralelas, mas não existe nenhuma obrigação dessas duas serem paralelas. Elas podem ser concorrentes. Olha só, tem várias maneiras aqui disso acontecer. Então, o que acontece? Essa reta S, ela poderia estar de um jeito que R e S não sejam paralelas. Eu poderia ter uma reta assim, ó. E essas duas podem ser concorrentes. Então, não é verdade essa afirmativa. Então, se duas retas são concorrentes na reta T, a uma terceira reta, não é verdade que R e S sejam sempre paralelas. Então, qual seria a justificativa? R e S, elas podem ser qualquer coisa, né? Elas podem ser concorrentes, né? Em algum lugar, tá? É difícil até você explicar, né? É mais fácil você visualizar e dar um contra-exemplo. Tá certo? Vamos ao próximo? O que mais temos aqui? Essa é a D, né? Então a D é falsa, tá? Porque elas podem não ser paralelas. O item E acaba corrigindo um pouco o item D. Eu acabei de falar isso. Duas retas concorrentes com uma terceira podem ser concorrentes entre si. Olha aí, ó, é o que eu acabei de falar. Duas retas concorrentes com uma terceira, essas duas podem ser concorrentes. Gente, o que são retas concorrentes? São retas que se interceptam em algum lugar. Ó. Em algum lugar elas vão se interceptar, tá certo? Então, uma explica a outra. Então, essa é correta. Duas retas concorrentes com uma terceira
podem ser, não é que é sempre. Se ele colocasse a palavra podem ser paralelas, a D também estaria certo. Mas como ele falou que sempre são paralelas, então essa história de sempre, toda vez ou nunca, né? Normalmente eles são falsos, tá bom? Porque é fácil você encontrar um contra-exemplo, tá? Então aqui eles podem ou não ser paralelos, podem ou não ser concorrentes. Pessoal, beleza até aqui? Item F. Olha, isso aqui se chama geometria de posição, né? É uma introdução à geometria espacial, né? Isso aqui é a geometria espacial, mas é uma introdução, porque antes da gente calcular, por exemplo, volume, área de uma pirâmide, área total de um prisma, né? A gente precisa saber o que está acontecendo com os entes geométricos na terceira dimensão. Então é uma coisa que a gente precisa saber interpretar. Esse capítulo é bastante abstrato, né? É mais para você saber os conceitos, né, do que são retas reversas, paralelas, ortogonais, que é o que eu vou falar agora no item F. O item F, antes de eu ler isso aqui, eu primeiro vou definir algumas coisas com vocês. Ó. Alguém sabe me dizer o que são retas reversas? O que são retas reversas, gente? Retas reversas é quando você tem duas retas que não se interceptam. Eu acho que o melhor... Ó, essas duas retas aqui, R e S, elas são reversas, tá bom? Elas não se cruzam, só que elas não são paralelas. Se essas retas reversas formarem um ângulo reto, por exemplo, essa aqui está na horizontal, essa aqui está na vertical. Então, se o ângulo entre elas forma 90 graus, então essas retas serão chamadas de reversas e ortogonais. Então, antes de resolver o exercício, eu vou passar um conceito para vocês. Então, aqui eu vou colocar uma OBS. Fala em OBS, né? OBS é o nome do meu software que eu uso aqui para gravar, tá? OBS. Só uma observação, tá ok? Bom, vamos lá. Observação. Então, anotem aí. Retas reversas são retas não paralelas, certo? São retas não paralelas e que não se interceptam. Beleza? Essa é uma observação. Bom, isso a gente já sabia, tá? Retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Gente, eu vou voltar aqui. Eu falei isso no segundo A, né? Então eu vou falar a mesma coisa aqui com vocês. Quando você tem aqui o conceito de plano cartesiano, vocês aprenderam muito bem o que era isso. O que é um plano cartesiano? O que são retas ortogonais, né? Sistema de eixos ortogonais. Quando você trabalha com a geometria plana, o conceito de retas perpendiculares e retas ortogonais, elas se confundem. Porque é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, quando você fala de plano ortogonal, você está falando de duas retas, né? Vamos chamar essa aqui é x, isso aqui é o y. Qual que é o ângulo formado entre elas? 90 graus. Então, na geometria plana, você pode falar em retas ortogonais ou perpendiculares, que dá no mesmo. Correto? Não tem como escapar. Agora, imagina o seguinte. Tenta imaginar que os dois aqui formam 90 graus. Agora vamos pensar na geometria espacial, tá? Vamos pensar assim. Essas duas retas aqui não estão se cruzando. Exatamente. Essas duas retas não estão se cruzando. Então, elas não estão se cruzando. Só que visualmente elas formam 90 graus. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer um desenho de forma que vocês entendam. Ó. Eu tenho uma reta aqui que não está se interceptando com essa reta. Professor, mas é impossível.
Elas estão se interceptando, tá bom. Então eu vou colocar 3 pontinhos aqui para garantir que elas não estão se interceptando, ok? Dá para perceber que elas não estão se interceptando? Sim ou não? Ok? E aí, visualmente falando, o ângulo formado por essas duas retas aqui, o ângulo formado por elas é de 90 graus. Então aqui você pode falar que elas formam 90 graus. Elas não se cruzam. Então na geometria espacial, pensa assim, ó, isso aqui é um avião. O avião ele está nessa direção. E aqui você tem um outro avião que está nessa direção aqui. Só que eles não estão no mesmo plano, senão eles vão bater. Então um está para cá, o outro está para cá. Certo? Os dois não se cruzam, mas formam 90 graus. Então nesse caso aqui, nós diremos que as duas retas elas são o quê? Ortogonais e reversas. Se elas forem perpendiculares, então as retas perpendiculares são retas concorrentes, ou seja, elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, formam um ângulo reto. Quando você fala em retas reversas, reversas é que elas não são paralelas e não se interceptam. Agora, se você fala em retas reversas e ortogonais, ortogonais são retas. Então, o que são retas ortogonais? São retas reversas, mas ortogonais significa o quê? Formam um ângulo reto. Ok, pessoal? Vocês perceberam a diferença entre retas perpendiculares e ortogonais? Você pode falar só ortogonal, tá? Mas é para reforçar. Retas ortogonais são retas reversas e que formam um ângulo reto. Se você só fala reversa, elas simplesmente não são paralelas, mas não se interceptam. Então, o ângulo entre elas, ó, o ângulo entre elas pode ser qualquer coisa, só que elas não podem se interceptar. Agora, se o ângulo entre elas formar 90 graus, tal como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Para alguém que está observando aqui, né, está enxergando um ângulo de 90 graus entre elas. Está enxergando isso aqui, tá certo? Os dois formam 90 graus, mas não se cruzam. Então, nesse caso, nós temos o quê? Retas reversas e ortogonais. Percebendo a diferença, pessoal? Tudo bem? Posso prosseguir? Alguma dúvida até aqui? Esse conceito é muito importante. Ele já é o pulo do gato, né? Para a geometria espacial. Certo? Conceitos que vocês aprenderam na geometria plana podem não bater com a geometria espacial, porque a terceira dimensão ela já é outra coisa. Certo? Quem tiver dúvida, levanta a mão aí. Então agora vamos então resolver o exercício. Então eu estava passando um conceito para vocês que é importante, tá? Então vamos para o exercício, ó. Item E, ou melhor, item F, né? Se duas retas são reversas e ortogonais, então toda reta paralela a uma delas é ortogonal à outra. É verdade, né? Se você tem duas retas ortogonais, então toda reta paralela a uma delas, ó, você pega aqui, ó. Você pega aqui uma reta paralela. Se essa reta é paralela a essa, então essa reta vai ser ortogonal à outra. Tá certo? Então é verdadeira. O item F é verdadeiro. Tá ok? Item F. Ou melhor, item G. Se duas retas são reversas ortogonais, então toda reta ortogonal a uma delas é paralela à outra. Ué, se duas retas são reversas ortogonais, então toda reta ortogonal a uma delas é paralela à outra. Então não é toda, né? Porque aí você pode pegar, se você pega uma reta ortogonal aqui,
ela pode ser coincidente. Então, vamos ler de novo aqui a afirmação. Ó, se você tem duas retas reversas ortogonais, então toda reta ortogonal a uma delas, ela vai ser paralela à outra. É quase verdade, né? Mas tem uma exceção. Essa reta aqui é paralela a essa. Mas ele esqueceu de mencionar que essa reta aqui pode ser coincidente. Então qualquer reta, né? Qualquer reta aqui, ela vai ser realmente paralela. Menos essa aqui, ó. Essa aqui é coincidente. Então a afirmação é falsa por quê? Porque existe uma reta que não vai ser paralela. Ela vai ser o quê? Ela pode ser coincidente. Beleza? Eu ainda não consegui encontrar um outro contra-exemplo, mas esse já seria um contra-exemplo, porque quando a reta coincide, aí retas coincidentes não são paralelas, né? Vamos para essa aqui. Ó. Item H. Três retas concorrentes duas a duas estão contidas no mesmo plano. E aí, o que vocês acham? O que são retas concorrentes? São retas que se interceptam. Então, se você pega uma reta aqui, aí você pega uma outra reta, aí você pega uma outra reta, todas essas retas pertencem ao mesmo plano? Não, né? Eu posso ter retas que pertencem a planos diferentes. Então, eu posso, por exemplo, ó, pegar um plano aqui, ó. Essa reta, por exemplo, ela pode pertencer a esse plano, ó, a esse plano vermelho. Faz mais ou menos, tá? É difícil desenhar, né? Ó, tem um plano vermelho. Essa reta de baixo aqui, ó, ela pode pertencer a um plano verde. Tá vendo? Então, só com isso, eu já consigo colocar um contra-exemplo. São planos diferentes. Eu posso pegar esse outro plano aqui, ó. Ó, tá vendo? Um plano que passa por essa reta, ó. Olha só. Dá pra ver, né, gente, que são planos totalmente diferentes, ó. Certo? Então, essas retas são concorrentes duas a duas, ó. Essa com essa, essa com essa, essa com essa. São concorrentes duas a duas. Elas formam um plano, mas não quer dizer que todas as retas pertencem ao mesmo plano. Percebe isso? Tudo bem? Pessoal, me dê um sinal de vida. Ok? Então vou continuar. É um pouco abstrato essa matéria, né? Mas eu vou continuar. Ó, é a interpretação geométrica, né? Vamos para o próximo. Próximo item. Ele está falando que se a reta R é ortogonal a S e S é ortogonal a T, então R é ortogonal a T. Gente, a resposta do item I já é uma explicação do que a gente viu ou não. Deixa eu ver aqui, deixa eu só fazer um desenho. Deixa eu só fazer um desenho aqui, aí eu vou tentar responder essa questão. Opa, opa, opa. Ó, vamos lá. A reta R é ortogonal a S. O que significa ser ortogonal? Ser ortogonal significa que eles formam 90 graus entre si. Então, a situação que você vai ter é essa aqui, ó. Você vai ter uma reta. Você vai ter uma reta que forma 90 graus aqui, ó. Só que ortogonal não significa que elas se cruzam. Elas não podem se cruzar, né? Então aqui, ó, vou colocar 3 pontinhos, ó. Certo? Elas não se cruzam. E ainda forma um ângulo de 90 graus, tá bom? Aqui é 90 graus. Dá para entender que é 90 graus?
certo? Deixa eu colocar o pontinho mais para cá, né? Ó, aqui forma... ficou mais fora ainda. Ó, aqui forma 90 graus. Mas elas não se cruzam, ó. Eu vou colocar os 3 pontinhos aqui. Elas não se cruzam. Então eu tenho duas retas ortogonais. Então se R é ortogonal a S e S é ortogonal a T, então significa que R é ortogonal a T? Todo mundo é ortogonal a todo mundo? Não, né? Eu posso ter uma outra reta aqui que não seja ortogonal a essa. É difícil enxergar, né? Mas ó, pensa, essas duas estão num plano, certo? Não, num plano não, elas são ortogonais. Eu posso ter uma outra reta aqui, ó, que faz isso, ó. E também elas não se cruzam e são ortogonais. Ó, então o que ele está dizendo? Se você tem uma reta ortogonal a essa, é verdade que essa é ortogonal a essa? Não, né? Elas podem não ser ortogonais, tá? Elas podem ser só reversas, tá? Gente, aqui é desenho, tá, gente? Isso aqui é desenho. Então, para você dizer que é falso, basta você exibir o contra-exemplo. Item J. R é paralela a S. S é reversa a T. Vamos pensar aqui comigo, ó. Eu tenho R paralela a S. Então, deixa eu fazer a situation aqui. Então, eu tenho aqui, ó, uma reta R paralela à reta S. Certo? E essa reta S é reversa a T. Ou seja, ela vai ser reversa. Então, ela vai... Então, essa aqui é... Vamos nomear, né? Essa é R. Essa é a S. E S é reversa, né? A reta S é reversa a T. Então, em algum lugar aqui, ela é reversa. Então não pode. Elas não se encontram. Por isso que eu coloco os 3 pontinhos, porque elas não se cruzam. Certo? Lembra que quando ele fala reversas, o ângulo entre eles não necessariamente 90 graus. Então ele está falando assim que R é reversa a T. É verdade isso? Pode ser, né? Mas ele está falando que sempre é. Quem me garante que R e T não se cruzam? Então vai depender da inclinação dessas duas retas. Percebem, gente? Pena que a gente não está na aula presencial, né? Senão a gente poderia pegar umas varetas, né? Umas canetas ou régua. Aí daria para você visualizar isso aqui, tá, gente? Isso aqui é uma visualização. Então, de novo. R e S são paralelas. S é reversa a T. Ele está falando que R vai ser sempre reversa a T. Não, as duas podem se cruzar. É essa a justificativa para você responder a J. Ok? Pessoal, até aqui tudo bem. Podemos fazer a 2 e se sobrar um tempinho a gente tira a dúvida. Vamos para a 2? A 2 é muito importante porque ele explica exatamente o que são retas paralelas. Ele consegue aqui nessa figura, essa figura aqui nós vamos aprender depois, mas se chama paralelepípedo. Uma coisa que é importante aqui é que paralelepípedo é um sólido geométrico pensa numa caixa ou num aquário, né? Ele é bastante didático, que ajuda você a entender essas questões que envolvem retas reversas, perpendicular, tá bom? Na 2 ele pede para você escolher, né? É para você escolher uma das arestas. E aí, a partir dessa que você escolheu, você vai nomear as paralelas, concorrentes, reversas e assim por diante. Eu vou fazer o que não fiz na outra sala. Eu vou escolher a reta AB. Quem são as retas paralelas a AB?
dá para ver na figura que as paralelas à reta B é o DC, é o HG e o EF, né? Concordam? Elas são paralelas, ó. Em relação à reta B, DC é paralela a B, HG e EF. Todas elas são paralelas entre si, percebe ou não? Ok? Retas paralelas não se cruzam. Mas, na geometria espacial, temos as retas reversas também que não se cruzam. Já vou chegar lá. E as concorrentes? O que são retas concorrentes? Então, quem são as concorrentes ao AB? São aquelas que cruzam no AB. Então, aqui você tem o AD, que cruza, o BC, ou CB, que é a mesma coisa. Quem mais cruza? Quem que cruza com o AB? O BF, ou FB, e o AE. Não vale a diagonal, tá? É só as arestas. Não é para você pegar as diagonais. Então, de novo, em relação à reta B, as que concorrem com ela, as que interceptam ela, né? É o BF, AE, o AD e o BC. Mais ninguém, né? Mais ninguém intercepta ela. Ok? Vamos agora às reversas. O que são retas reversas? Na geometria espacial, são pares de retas que não se interceptam. Então, quem são as reversas de AB? As reversas de AB são aquelas que não se cruzam com AB. Tirando as paralelas, né? As paralelas não contam, a gente já respondeu no A. A gente quer só as reversas. Então, as reversas de AB é o HE, é o FG. O que mais? Só, né? Ah, o CG, ó. O CG é reverso, ó. Tá vendo? O CG e o DH, eles são reversas ao AB. Eles não se cruzam. Então, repetindo. Quem são as reversas de AB? DH, CG. O que mais? O HE e o FG. Porque a condição para serem reversas são duas. Não se interceptar, né? E não ser paralela. Beleza? Isso são retas reversas. E as perpendiculares? Eu expliquei ali, né? Qual é a diferença entre retas perpendiculares e reversas e ortogonais? As perpendiculares, elas formam um ângulo reto e elas são concorrentes, elas se cruzam e formam 90 graus. Então nós vamos responder aqui, ó. Quais são as retas perpendiculares à reta B? Então nós estamos aqui na B. Então quem são as retas que formam 90 graus e cruzam com a B? As perpendiculares. É o AD, o BC, o BF e o AE. Então é o AD, é o BC, é o BF e o AD. Como é que eu sei que eles formam 90 graus? Porque como a gente está trabalhando com um paralelepípedo, todas as faces elas são retangulares, então tem ângulo reto, tá certo? Elas têm ângulo reto, certo? E para finalizar, os ângulos ortogonais. Quais são os ortogonais ao AB? Gente, o ortogonal ele acaba se confundindo com reversas, porque assim, todas as retas reversas no paralelepípedo, eles são ortogonais. Tá? Por quê? Porque todas as reversas formam 90 graus. Então, o DH é reverso ao AB. Ó, eles formam 90 graus, só que eles não se cruzam. Então, quem são as reversas de AB no item E? É o DH. Ou melhor, quem são as ortogonais? A resposta é a mesma da C, tá? Todas as reversas também são ortogonais, sem exceção. Lógico, se você pegasse a diagonal, aí não, né? Mas se você pegar só as arestas, todas as reversas, tirando as paralelas, que não pode, todas as reversas são ortogonais. Cuidado com esse conceito de reversas e ortogonais, né? E perpendicular, beleza? Pessoal, alguma dúvida?
Na folhinha tem um exercício parecido, mas era um triângulo. Não, não é um triângulo. A figura que você tem lá é um tetraedro. O que é um tetraedro? Um tetraedro é uma figura, né? Ela é uma pirâmide, nós vamos aprender isso. Só que, assim, você consegue responder aquele exercício. Cuidado que no tetraedro, o ângulo entre as arestas não forma 90 graus. Deixa eu ver se eu acho um tetraedro aqui. Não, não tem tetraedro. Eu vou fazer um tetraedro, ó. Eu não vou resolver o exercício, tá? Eu só vou dar uma ideia. Vocês vão ter um tempinho, vocês tentem fazer os exercícios, porque essa lista foi colocada agora, né? Ó, um tetraedro é uma figura assim, ó. Já vão aprendendo a desenhar, hein? Ó a arte aqui, ó. Tetraedro. Você traça a altura aqui. Aqui também é um... Como se fala? Eu vou fazer de outra cor. Eu vou colocar assim, ó. Né? Aí aqui eu vou colocar maior. Ó. Isso é um tetraedro. Tá vendo as arestas? Certo? Esse fininho aqui, ele é só a altura, tá? Eu coloquei só com projeção. Isso aqui não conta como aresta. Gente, isso aqui é um tetraedro. Então, um tetraedro é composto por 4, por isso que é tetra. Tetra é 4, edro é face, são 4 faces. Vocês podem reparar que em nenhum momento o ângulo entre duas arestas forma 90 graus. Então, cuidado que a realidade aqui é diferente. Tá bom? Tudo bem, Gabriel? Então, toma cuidado que na hora que vocês forem olhar o tetraedro, então a situação muda. Por exemplo, se você coloca aqui os vértices, né? Você coloca aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. AD não é perpendicular a DC. AD não é paralelo a BC. E também não é perpendicular, mas eles são reversos. Percebe que AD e BC são reversos? O AD e o BC, eles estão em planos diferentes e eles não se cruzam. Tá? É um pouco difícil de enxergar, né? Porque é uma figura espacial. Tá bom? Ah, pessoal, ó. Vamos aproveitar esses últimos 5 minutos para combinar uma coisa. Acho que agora já está todo mundo aqui, né? Ou quase todo mundo. Eu estava comentando aqui, vou até sair daqui. Ô, gente, eu vou combinar com vocês para repor essa aula. Sabe aquela aula de plantão? Tinha uma aula de plantão de dúvidas na semana passada que eu acabei me confundindo com uma outra turma. Eu estava vindo a outra turma e aí eu não vi que tinha um plantão de dúvidas. Então, a gente acabou perdendo... Ai, coronavírus. A gente acabou perdendo esse plantão de dúvidas. Então, eu gostaria de